Bom dia, estamos aqui com os alunos do terceiro ano para fazer a correção da atividade sobre geopolítica na questão ordem mundial, tá bom? Vou compartilhar a tela para a gente seguir. Quem está aqui na sala vai acompanhando, já que não vai estar com esse material em mãos, não tem problema algum, tá bom? Faz as anotações se preciso for. Primeira pergunta sobre nova ordem mundial. Preste atenção porque a explicação já serve de revisão. A rede de fast food McDonald's existe desde 50, mas somente a partir dos anos 80 se tornou um dos símbolos do capitalismo norte-americano globalizado. É quando se intensifica mais o processo de globalização. O tempo vai passando, a globalização ela vai ficando mais acentuada. Então, na década de 80, foi mais forte do que na de 50, assim como hoje é mais forte do que na década de 80. Juntamente com o seu famoso sanduíche Big Mac, né? Queijo, molho, picles, pão, picles, cebola, molho especial, cebola e picles, o pão com gergelim, enfim. Vendido mundialmente, a empresa também é conhecida por produzir sanduíches e pratos adaptados ao gosto regional de cada país. Na Índia, onde a vaca é um animal sagrado, existe o Mac Curry Pan, nas versões vegetarianas e de frango. Na Indonésia e em Taiwan, é vendido o Mac Rice Burger, um sanduíche que substitui o pão por massa à base de arroz. Em Israel, existe o Mac Shawarma, um sanduíche kosher, que segue os padrões religiosos judaicos de preparação de alimento. Dentre vários exemplos. Que legal, velho. Considere as afirmativas abaixo sobre o caráter da globalização associados à estratégia da McDonald's. E aí você tem 1, 2, 3, 4, para dizer o que está verdadeiro, para dizer o que está falso. Vamos para o número 1. No caso do McDonald's, a globalização também é conhecida como glocalização, a articulação entre a oferta global de produtos e o preenchimento de demandas locais. De acordo com o texto, está correto, porque a McDonald's se adaptou à Índia, não colocando carne de boi, se adaptou a Israel, a Taiwan. Então, eu não posso estar empurrando um sanduíche de goela abaixo no mundo inteiro. Por quê? Porque nem todo mundo consome daquela forma. Legal. Número 2. Nesse caso específico, a rede norte-americana oferece produtos regionais para facilitar sua aceitação em países tradicionalmente inimigos dos Estados Unidos, permitindo que a população reveja suas resistências. Falso. O objetivo da McDonald's não é fazer um produto que atenda à cultura local para que esse país não tenha raiva dos americanos. Porque o povo tem raiva dos americanos não é por conta da comida, né? Por conta de uma política, né? Uma geopolítica, né? Que vem há muitos anos, né? Sendo questionada, principalmente no Oriente Médio. E outra, os países aí não são inimigos dos americanos, né? Israel não é inimigo do americano, tá bom? Por exemplo. 3. A adaptação do cardápio norte-americano aos gostos locais é um exemplo da complexa relação que a globalização estabelece no cotidiano das pessoas em várias partes do mundo, tornando questionável a ideia de que esse fenômeno representaria somente a homogeneização ou a americanização dos costumes. Verdadeiro. É muito complexo a globalização, a integração diante de um contexto tão heterogêneo. Então, essa ideia de globalização todos juntos, como se tudo fosse uma coisa só, não existe. Tá, beleza? Tem gente pedindo para entrar aqui. Deixa eu ver, Lucas. Enfim, vamos embora. Então, o 3 está correto. Vamos para o 4. Os exemplos citados mostram que o esforço da rede norte-americana em competir com a culinária local, oferecendo opções mais baratas e saudáveis para os seus consumidores. O objetivo da McDonald's não é combater, não é competir com a culinária do local. É se adaptar aos costumes do povo daquela área, por isso que ele está fazendo o pão desse jeito. No caso da Índia,
O animal boi é sagrado. Então como é que eu vou fazer um negócio? Não faz sentido. Então a resposta é 1 e 3 verdadeiro, letra D de dado. Que pergunta legal. Segundo quesito, tem assim. Segundo Jacques Diouf, diretor-geral da FAO, a FAO é um órgão, um dos órgãos da ONU que visa combater a fome no mundo, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, né? A crise silenciosa da fome, que afeta 1/6 de toda a humanidade, constitui um sério risco para a segurança e a paz mundial. Hoje, o aumento da fome é um fenômeno global. Todas as regiões foram afetadas. Ou seja, está dizendo que a globalização ela tem um lado positivo e um lado negativo também. Nesse caso, a fome é um problema global. Apesar de você ter níveis de fome diferentes, porque a fome na África é diferente da fome na América, que é diferente da fome na América do Norte. E há fome, há miséria, há desemprego, mas de forma diferente. A notícia reflete preocupações inerentes à nova ordem mundial. De que modo pode-se explicar o fenômeno da fome nos dias de hoje? Nos dias de hoje, a fome está atrelada aqui, o gabarito é a letra E. A crise econômica aumentou o desemprego e reduziu o poder de compra da população, além de ter contribuído para o aumento no preço dos alimentos. Então, entenda de uma vez por todas, eu vou dizer, e já disse isso, o problema da fome não é a falta de comida, ok? Porque quando você tem a falta de comida, você tem fome. Mas a fome não é só com a falta de comida, tá certo? Porque a gente está associado a isso. Faltou água, então você não tem água. Então o fato de você não ter água é porque faltou. Não tem energia, porque faltou energia, não é assim? Não tem comida, fome, é porque faltou comida. Na fome não é assim. A fome não é por falta de comida, é por falta de condições econômicas para que a população compre comida. Como é que pode, no Brasil hoje, aumentar o número de pessoas que têm fome, se o Brasil é um grande país agroexportador? Ano após ano, o Brasil produz toneladas e toneladas de comida para vender. Se você chegar hoje no mercado, existe falta de comida para comprar? Não. Agora, todo mundo pode fazer uma feira? Todo mundo pode fazer uma feira decente? Não. Você precisa fazer restrições por conta da além da questão econômica, o aumento dos preços acaba também interferindo, né? Então, isso acaba fazendo com que as pessoas não se alimentem, que é a fome, ou se alimentem de forma errada, que é a subalimentação, a subnutrição, ok? É quando você se alimenta do que dá e aí você precisa de certos nutrientes. Eu não sei vocês, mas Rafael, às vezes eu sinto fome específica. Eu estou com desejo de comer feijão. É porque eu estou com uma deficiência de ferro. Porque às vezes a pessoa está com uma deficiência de ferro no organismo, de minerais, enfim, de nutrientes. Aí dá uma vontade específica. Bicho, eu estou com vontade de comer a parmegiana. Estou com vontade de comer macarrão. É porque o seu corpo está falando com você. Assim como a gente tem vontade de beber água, que a gente está com sede. Então é isso. Então, quando você tem necessidade, o corpo te aponta. Só que a gente tem a condição de querer comer o macarrão e comer. Imagina as pessoas que querem comer qualquer coisa e não têm o que comer, não é difícil? Então, quando elas se alimentam, alimenta do que dá. E aí, se alimenta de maneira errada. Aí a gente fala da subalimentação, da subnutrição, tá certo? Tire da cabeça essa ideia de que desnutrido é gente que passa fome. Desnutrido é uma pessoa que tenha déficit de nutrientes. E aí isso pode acontecer por falta de comida, ou isso também pode acontecer até pela própria idade. A partir do momento que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo os nutrientes, aí a gente tem que gastar na farmácia comprando 150 mais homem. Para poder repor potássio, tá brincando, bebê? Eu estou dizendo isso que eu estou comprando. Não que eu tenha 50, né? Eu só tenho 16. Enfim. Então a resposta aqui vai ser a letra E do segundo. Terceiro, notícias recentes acerca de armas nucleares existentes na Coreia do Norte, especialmente sobre os testes que estão sendo realizados com mísseis balísticos. Minha gente, deixa eu ver de quando foi essa pergunta. De 2017.
testes nucleares da Coreia do Norte. Eles fizeram o teste ontem. Veja como esse negócio vai e volta, né? E aí tem aí, né? Especialmente sobre os testes que estão sendo realizados com mísseis balísticos intercontinentais, cujo alcance superaria 10 mil quilômetros, tem trazido preocupação à comunidade internacional. Deixa eu dizer, né? Porque ele fez isso ontem, aí o cara assistiu o vídeo em dezembro, essa aula em dezembro, acho que foi setembro de 2021, tá bom? Segunda quinzena de setembro de 2021. Aí tem aí, ó, os alcances, né, da Coreia do Norte. Então você tem aí, ó, podendo alcançar, né, a China, a Rússia, Canadá e Estados Unidos. Então veja o alcance dos mísseis de um país que notadamente é inimigo dos americanos, devido a toda a história, todo o contexto social de ex-União Soviética, dos Estados Unidos ter interferido junto com a Inglaterra nas guerras da Coreia, enfim. Aí tem, considerando a possibilidade e as informações sobre o alcance dos mísseis balísticos testados ou em testes serem verídicas, é possível, com base na figura, inferir que eles... Qual é a conclusão que a gente pode tirar? A conclusão é o que está no gabarito letra E. Atingiriam o território das principais potências mundiais. Vamos ver o desenho? Olha o desenho que bota. Atingiria a China, atingiria o Japão, a Rússia, o Canadá e os Estados Unidos. Não são importância? Alguns são, né? China e Japão, ok. Tá pertinho ali, da Coreia do Norte, tudo ali. Sim. Não, é verdade. Só que aqui a gente está querendo só analisar o seguinte: os alcances dos mísseis, que são mísseis que têm um alcance até o ponto de ir para a América. Então isso já gera uma ameaça. Aí ele especificou os países aqui: Canadá, Estados Unidos, Rússia, Japão, China, que são economias, né? São países importantes. Não só tem esses, né? Tem outros. Mas sim, é isso mesmo. Então, resposta, letra E. Vê a letra D, que absurdo. Alcançaria diretamente ao sul da América do Sul e a Antártida. Na imagem não mostra. Então, é uma interpretação de imagem. É uma interpretação de gráfico. É uma das competências do Enem, que é a interpretação, a hermenêutica. Por isso que é importante a gente estudar a interpretação, tá bom? Quarto quesito. Tem assim: alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. A gente sabe que a ordem mundial hoje se pauta em um critério de poder baseado na economia. Lembra disso? A antiga ordem, o critério de poder era territorial, por isso que tinha muitas guerras e invasões. Hoje, o critério de poder, para a gente abrir a boca para dizer que um país é poderoso, não é porque ele é grande, não é porque ele tem território, mas é porque ele tem uma poderosa economia, uma poderosa investida militar. Então, a gente vê que país é esse. Só que hoje em dia, a gente está passando por uma desordem mundial, porque o mundo está bagunçado. A gente está tendo conflitos, grupos paramilitares, como é o caso do Afeganistão, na Guiné, enfim. A gente está passando por um período tenso na geopolítica internacional. Sobre as ordens mundiais ao longo da história, marque V para as verdadeiras, lógico, né? Vai marcar V para falso e F para falso. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e tem as sequências, né? VF, VVF e tal. E nesse quarto quesito, o gabarito é a letra C, que diz assim: VFF, VV. Vamos ver se está correto? VFF, VV. Primeiro, até o início do século XX, antes das duas grandes guerras, havia uma ordem multipolar, com várias potências coloniais rivalizando entre si, tendo o Reino Unido como a mais poderosa. Verdadeiro. O Império Britânico e tantos outros impérios, assim como nós tivemos o Império Persa, Bizantino, Romano. Então, ao longo da história, aconteceram vários grupos que tinham poderes locais, verdadeiro. A partir do final da Segunda Guerra, ou seja, acabou a Segunda Guerra, duas superpotências passaram a dividir a supremacia, Estados Unidos e Alemanha,
num período chamado Guerra Fria, absurdo, porque a Alemanha aí é um país que teve uma grande participação tanto na primeira quanto na segunda, mas depois da Segunda Guerra ela ficou ali como coadjuvante diante de uma liderança dos Estados Unidos e da União Soviética. Lembrando que a Alemanha se envolveu diretamente na Segunda Guerra e estava em processo de reconstrução, beleza? Então tá falso. Aí você tem V, F, né? Aí vamos para a próxima. Cadê? Onde é que eu estou? Aqui. Próxima. Em 1945, houve a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, inaugurando o início de uma nova ordem mundial totalmente capitalista. Está falso por dois motivos. Primeiro, 1945 é o ano oficial que acaba a Segunda Guerra. E a queda do Muro de Berlim se dá oficialmente com o final da Guerra Fria, né, que se dá ali no ano de 1991, a queda do Muro de Berlim. Apesar de que o fim da Guerra Fria, a dissolução da União Soviética, ela é oficialmente, né, em 89. A ideia de 89 a 91 é o fim do regime, é o processo de dissolução, queda do muro. Então está falso. Aí vamos para a próxima. A fundação da União Europeia e o vertiginoso crescimento econômico da China, passando a rivalizar com os Estados Unidos, deram impulso ao estabelecimento de uma ordem mundial multipolar, a partir da década de 90. Essa correlação das maiores forças econômicas mundiais conta ainda com o Japão, importante potência asiática, e com a ascensão de países emergentes, entre eles o BRICS, que é um país, que é um grupo que tem aí, de acordo com a sigla, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Perfeita. É uma alternativa, além de ser perfeita, muito atual, certo? Verdadeiro. E o último, em 1999 surgiu o G20, que é a união, né, gente, de países com as maiores economias do mundo e com países e economias em crescimento, né? Tem aí, ó, grupo composto pelas 19 maiores economias do mundo, acrescida da União Europeia. Esse grupo de países ricos e de países emergentes passou a constituir uma importante arena de discussões sobre questões políticas, econômica, financeira de interesse mundial. Também está verdadeiro. Então a resposta aí vai ser realmente a letra C, VFFVV. Quinto quesito. Retomemos aqui o assunto principal dessa palestra, que é o problema, aí deveria ter aqui um problema, da conciliação do interesse individual com o interesse coletivo. Este tema, como todos sabemos, é tratado em uma famosa passagem da mão invisível. Seu argumento diz basicamente que cada indivíduo agindo apenas em nome do seu próprio interesse acaba contribuindo sem saber para o bem comum, que em nenhum momento tinha sido o objetivo declarado. O argumento tem que haver com o crescimento econômico. Diz ele que, como é de interesse de cada indivíduo enriquecer e como cada indivíduo sabe melhor do que outras pessoas julgar seu próprio interesse e decidir sobre os melhores meios de atingi-lo, o melhor que eles têm a fazer é buscar pelo seu próprio interesse. Ao agir dessa forma, esse indivíduo enriquecerá. Ora, se todos agirem assim, todos enriquecerão e, portanto, o país como um todo enriquecerá. Vemos assim que o argumento original da mão invisível não é tão paradoxal quanto pode parecer para alguns. Afinal de contas, isso porque o interesse individual não é antagônico ao interesse geral. Muito pelo contrário, sobre essa ótica, o interesse geral é simplesmente a soma dos interesses individuais. O que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que diante de uma geopolítica capitalista predominante, né, todo mundo no mundo capitalista quer o melhor. Para isso, quer ganhar mais. Então, se todo mundo pensar assim, todo mundo quiser ganhar mais, todo mundo vai ganhar muito. E aí a gente diminuiria a desigualdade social. O problema é que nem todo mundo pensa dessa forma num mundo de tanta desigualdade. A origem da riqueza das nações sempre foi motivo de debate e divergência entre pesquisadores, cientistas e políticos, sendo que o pensamento econômico retratado no texto se relaciona ao quê? Essa ideia no texto tem a ver com o quê? Então, esse quinto quesito, o gabarito, vamos ver se a gente concorda, é a letra D, que diz assim, de liberalismo econômico,
que defendia a plena liberdade individual de produção, sem a interferência do Estado, como elemento de progresso e de promoção de riqueza da nação, verdadeiro. Liberalismo econômico é aquela liberdade de você ir em busca para atingir os seus objetivos pessoais, e se todo mundo tem a liberdade de fazer isso e faz, bateria com a ideia do texto de que todo mundo rico, o país é rico. Beleza? Então a ideia é essa, então verdadeiro, letra D. Sexto quesito, tem assim, sabe-se que o poder global dos Estados Unidos da América é multidimensional, ou seja, os americanos têm um poder em várias outras áreas além do seu território, expressando-se, por exemplo, nos campos econômico, financeiro e cultural. Contudo, de todas as dimensões de poder, merece especial destaque os campos geopolítico e militar. Quanto a esses últimos, geopolítico e militar, no que diz respeito à distribuição e à ação do poder militar norte-americano pelo globo, no início do século XXI, podemos afirmar o quê? Então perceba que o governo americano tem intervenção militar em várias partes do mundo, hoje em dia. No Oriente Médio, veja que recentemente retirou as tropas do Afeganistão, mas até um tempo desse estava, assim como tem na África e em outros territórios. Aí ele dá 1, 2, 3, 4, 5 para você dizer qual é a sequência correta, tá bom? E aí vamos para o primeiro. Em países europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte, como é o caso da Alemanha e da Grã-Bretanha e Itália, situam-se grandes bases do Exército, da Marinha e da Força Aérea Norte-Americana. Sim, há uma parceria, né, geopolítica e militar entre Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha e Itália. Sim, tem, tá bom? 2. Existe, né, intervenção militar na Europa, na Ásia e Pacífico, como a Guerra Fria. Estão uma das principais concentrações de forças dos Estados Unidos no exterior. Sim, na época da Guerra Fria, você tem aí uma intervenção direta dos Estados Unidos no mundo oriental. Perfeito. 3. O Japão e o Vietnã se destacam como principais aliados da Ola Oriental Asiática, onde se situam grandes bases do Exército, da Marinha, da Força Aérea e dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Aí está falso, né? Porque aí você tem o Japão e o próprio Vietnã como países que, de uma certa forma, apesar de terem históricos econômicos de parceria, mas lembre que foi os Estados Unidos responsável pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki no Japão na Segunda Guerra, e também teve a Guerra do Vietnã, né, entre os Vietcongs e os americanos naquele território. Então não há uma base aliada, há um histórico de apoio capitalista, mas não aliado do ponto de vista militar. 4. A guerra ao terror, proposta pelo governo George W. Bush, traduziu-se para o Oriente Médio no envolvimento dos Estados Unidos em 2 grandes conflitos regionais, no Iraque e outro na Síria. Também está falso. Deixa eu explicar isso melhor. A guerra ao terror, minha gente, foi uma guerra que os americanos fizeram contra o terrorismo, depois do World Trade Center, ok? Contra o terrorismo. E aí a pergunta está dizendo que a guerra ao terror foi uma proposta do governo que traduziu-se para o Oriente Médio. Para o Oriente Médio. Como se a guerra ao terror fosse uma medida americana apenas para combater o terrorismo no Oriente Médio. Em especial no Iraque e na Síria. No Iraque, sim, houve a guerra do Iraque, houve a intervenção, porque houve indícios de que havia células terroristas lá no Iraque. Aí, como a guerra do terror era contra o terrorismo, então houve a invasão do Iraque, pegou o ditador Saddam Hussein, e, na verdade, o objetivo ali não era só combater o terrorismo, mas era se apossar de reservas de petróleo. Já na Síria, os americanos não têm intervenção. Lá é um país em que Bashar al-Assad está tomando conta, tem toda a intervenção lá do próprio governo, né, do sírio. Há uma guerra civil, os americanos não interferiram. Por que os americanos não interferiram lá na Síria? Porque a guerra ao terror não é para o Oriente Médio, é para o terrorismo. E como lá não há indícios históricos de células terroristas que apoiaram o World Trade Center, então eles não entram. Agora, no Afeganistão, invadiram o Afeganistão. Se tiver no Brasil, eles invadem o Brasil, onde quer que seja. E aí deixa eu falar 2 coisas para vocês
que talvez vocês não saibam. Quando a gente dá aula, ou quando você escuta qualquer aula, me diga se não é. Qualquer reportagem na televisão sobre o World Trade Center, geralmente se fala do atentado e se fala da Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Geralmente é isso. Mas até acontecer o atentado, você não tem noção do tempo que levou de treinamento, de investigação. Você sabia que pouco tempo antes do ataque às Torres Gêmeas, houve um ataque a um carro-bomba no World Trade Center? Não sei se vocês já ouviram falar em dois nomes, Célula de Hamburgo e a Lança de Netuno. A Lança de Netuno foi exatamente o treinamento militar para a galera usar os aviões. Lança de Netuno. E a Célula de Hamburgo foi exatamente pessoas na Alemanha, em Hamburgo, estudando estrategicamente os prédios, como iria entrar e como iria atacar no World Trade Center. Então não é assim, estamos aqui, vamos lá, amanhã entrar no país, como mostra em filme, entrar no país, sequestrar o avião e ir. Não, isso foram meses e meses de estudo, né? De pessoas que se envolveram indiretamente, porque tudo isso teve envolvimento não só de Bin Laden e dos terroristas, teve gente por fora. Então tem, até recentemente, pessoas envolvidas na inteligência do ataque estavam presas um dia desses, pessoas envolvidas, né, que alugou o prédio. Para ter ideia, lá em Hamburgo, na Alemanha, o prédio que essa galera ficou analisando o prédio, os aeroportos, tudo, hoje é um ponto turístico lá, que foi aqui nesse apartamento em que a galera planejou o ataque ao World Trade Center tantos meses antes. Então existe muita coisa envolvida por trás. Evidentemente que a gente acaba romantizando do lado do ponto de vista positivo para falar e não dar importância para o treinamento de quem foi no avião e nem para quem ficou planejando, e sim para as vítimas e para a ideia de terror, certo? E aí a gente tem essa ideia, né? E o 5, Havaí, estado norte-americano de além-mar porque é uma ilha, né? É uma ilha de Diego Garcia, funciona como importante centro de operações, respectivamente nos oceanos Pacífico e Índico, beleza. Então, resposta 1, 2 e 5, letra B de bola. Até aí tá tranquilo. 7º quesito, a tal ideologia globalitária, quase sem resistência, vem tentando demonstrar que com a queda do Muro de Berlim e o fim do chamado mundo bipolar, o espaço político e econômico tornou-se mais homogêneo, menos conflitivo, havendo concordância a respeito de tendências evolutivas da economia e das sociedades. Que lindo, hein? Segundo o grande geógrafo Milton Santos, né, que é o mais famoso geógrafo do Brasil, depois de mim, é óbvio, ele dava um conceito sobre globalização. Ele dizia que existia a globalização da fábula, a globalização da perversidade. Qual é a globalização da fábula? É essa ideia de unidos venceremos, somos amigos, amigos do peito, aonde o mundo globalizado vai se ajudar. Isso é a globalização da fábula, é a ideologia linda. Mas, na verdade, no processo de globalização, o que a gente mais vê é o negócio não sendo globalizado. Uns têm, outros não, em um mundo que deveria todo mundo ter. E é a globalização da perversidade. E existe ainda uma outra possibilidade, né? Que ele fala, ele dá 3 conceitos: a globalização da fábula, que é a ideia de tudo junto e maravilhoso, a globalização da perversidade, que é como na realidade é, desigualdade social, enfim, e a globalização da possibilidade. Então a globalização, ela dá possibilidade, minha gente, de acontecer tudo, inclusive nada. Se a perversidade hoje gera a desigualdade, mas foi a globalização que trouxe o coronavírus, mas é a mesma globalização que traz a vacina. É a mesma globalização que traz a tecnologia, que traz os insumos. Então existe o lado A e o lado B da globalização. O lado A, que é o lado real, perverso, e o lado B é o lado das possibilidades. Agora, como tudo isso é regido por pessoas, e pessoas são falhas, pecadoras,
e que tem interesses que muitas vezes não atendem ao que se quer, acaba gerando toda essa situação. Vamos embora. O autor se refere à interpretação da chamada nova ordem mundial. Sobre essa temática, é correto afirmar o gabarito da letra C. Vamos ver na globalização. Há mais liberdade para a circulação de capitais no mundo. Sim. Porém, a falta de controles eficazes tem gerado situações de instabilidade econômicas importantes. Beleza. Hoje em dia, a globalização dá essa liberdade, né? A gente hoje tem sistema financeiro muito evoluído, né? O mundo globalizado precisa de um sistema financeiro evoluído, online, bolsa de valores, tudo em cima disso. Ou você acha que essa globalização econômica é assim, vem um produto da China, 30 milhões de dólares, aí o caba está no porto com 30 milhões de dólares para dar para o caba aí ficar contando, é? Não, você faz aí uma transferência, você faz aí possibilidades de ações. Como é que se paga as commodities e os royalties do petróleo? É pegando dinheiro, contando, vou aí, vou depositar, tomo comprovante? Claro que não. Então você tem um sistema financeiro que permite que a globalização ocorra, tá certo? Porém, a falta de controles eficazes pode gerar problemas, como é comum acontecer. Então, resposta C. 8. Sobre a nova mundial, permite corretamente o quê? Resposta: aumentou a quantidade de conflitos armados devido à retomada de antigas diferenças étnicas e religiosas entre os povos envolvidos. Hoje em dia, nós temos ainda se perpetuando em um mundo conflitos étnicos e religiosos. Nós temos ainda, gente. Principalmente na África, ali na região de Burundi, Ruanda, Uganda, o conflito entre Tutsis e Nutsis. Você tem conflitos, né, e preconceitos e xenofobia, né, entre pessoas de etnias, raças e culturas diferentes. Então a gente vem desde Hitler, desde tantas outras situações, até antigamente os gregos já tinham esse conflito étnico-cultural xenofóbico, porque todo mundo que naquela época não falava o idioma grego, para eles era um estranho, eram chamados de quê? De bárbaros. Exatamente por conta dessa aversão àquilo que não é comum, tá bom? Então aumentou a quantidade de conflitos, aumentou devido à retomada de antigas diferenças étnicas e religiosas, sim, porque quando você bota as pessoas para conviverem juntas, você acaba botando pessoas de características diferentes para poder conviver e aí enaltece toda a questão cultural. 9, não vai dar tempo que é até 8 e 10, né? Então eu vou parar aqui no 8º quesito, tá certo? Lembrando que são 15 questões, hein? Eu ia ler o nono, não vou ler. Eu vou parar no 8º. Lembrando que nesse link aí, lá no final do exercício, que são 15, tá certo? Vocês podem, se não fizeram, fazer, né, quando estiver estudando, e lá no final tem um gabarito. E aí você vai vendo, vai comparando, e caso você não concorda, você fala comigo, professor, lá naquele exercício de ordem mundial, o 6º quesito, o 9º, o 13º, está dando gabarito letra D. Só que eu não consegui entender. E aí, evidentemente, que eu vou explicar para vocês. Geralmente é mais do mesmo. É mais perguntas sobre ordem mundial, é mais perguntas sobre economia, só para reforçar a ideia daquilo que a gente está vendo, tá bom? Então, a gente encerra por aqui essa correção.